A gente continua falando aqui sobre vacinas, sobre a necessidade da vacinação. Governadores e prefeitos vêm se mobilizando em defesa da liberação da Sputnik V, depois que a Anvisa rejeitou aprovar o uso emergencial do imunizante russo. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, atual coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, doutor Sérgio Machado Rezende, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Como vai? Bom dia, tudo mais ou menos, né? Estamos nessa confusão aí, mas é sempre uma satisfação poder conversar com vocês e os telespectadores. Nós que agradecemos. O senhor, inclusive, chegou a dizer que teria sido uma decisão política da Anvisa. Como fica essa questão? Porque a gente precisa de vacinas, o Nordeste, muitos estados já têm acordos para receber a Sputnik V, que seria uma vacina mais uma a entrar nesse cronograma aqui da vacinação no Brasil. Como que é possível desatar esse nó, hein, doutor? Veja, a interpretação do nosso comitê científico de que a decisão teve uma conotação política grande é porque as objeções técnicas que a Anvisa levantou não fazem muito sentido. A Anvisa, por exemplo, disse que em tantas doses de vacina, encontrou um adenovírus replicante. Ora, o laboratório Gamaleya, que produz essa vacina, diz que tem um controle de qualidade rigorosíssimo, que faz análises numa enorme quantidade de doses, que nunca encontrou o tal do adenovírus replicante. E aí, o que intriga também é o seguinte, a Anvisa não disse quem fez essa análise, porque tem o seguinte, a Anvisa não tem laboratórios. A Anvisa é um órgão burocrático que examina documentos, tem técnicos muito competentes, os técnicos visitam instituições, visitam laboratórios, mas ela não disse que laboratório ou qual é o artigo científico, ou qual é a fonte dessa informação. Então, o principal argumento da Anvisa é de que a vacina oferece riscos à saúde humana, enquanto o laboratório Gamaleya nega isso peremptoriamente. A vacina está sendo usada em 63 países e alguns países fizeram estudos detalhados de consequências. Por exemplo, essa vacina não causou aquela coagulação que foi causada por outras vacinas. Então, os argumentos técnicos são completamente falhos. Isso é reconhecido por muitas pessoas que são especialistas em vacina no Brasil. E se não tem um argumento técnico válido, a única explicação que temos é que houve uma decisão política. Doutor Sérgio, agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor. Pois é, eu queria exatamente ir aí atrás dessa informação. O senhor diz que em mais de 60 países essa vacina é utilizada. Na Europa, por exemplo, a Coronavac, que é a principal vacina no Brasil, ela não teve uma aprovação e ela não é usada aqui nos Estados Unidos também. Quais países desses 63 que o senhor menciona são países que têm uma reputação, têm uma visibilidade mais extensa para dar esse tipo de credibilidade? Dois países, dois exemplos. A Argentina vacinou com essa Sputnik, não sei o número exato, mas 1 ou 2 milhões de pessoas. E, além disso, ela fez um estudo. Ou seja, não é um estudo daquele de fase 3, acompanharam cada um dos vacinados e mostraram que a eficácia dessa vacina é superior a 90%. Outro país que tem tradição científica é a Hungria. Nós sabemos que a agência americana não aprovou a Sputnik, mas também aí tem disputas geopolíticas, como nós sabemos. Então, respondendo concretamente a sua pergunta, a Argentina e a Hungria estão usando essa vacina. A própria Rússia, vacinou 38 milhões de pessoas com essa vacina. E os resultados são muito bons. Grande eficácia, nenhum efeito colateral. José Maria Trindade. Doutor, o senhor aponta aí uma contradição muito interessante. O Instituto Gamaleya e a Anvisa. Eu aposto na Anvisa. Eu tenho acompanhado, o senhor acompanhou muito aqui, como ex-ministro sabe disso, que o processo de privatização
foi sustentado pelas agências reguladoras. As agências no Brasil acabaram sendo apropriadas e por partidos políticos, não funciona. Mas a Anvisa, sim. E é preciso respeitar ali a Anvisa, porque ela lida com situações muito importantes, alimentação, tudo que cuida de saúde passa pela Anvisa. Mas por que o senhor acredita mais no Gamaleya do que na Anvisa brasileira? Ótimo ponto. Eu queria voltar atrás um pouquinho para dizer o seguinte. Todos estão lembrados que quando a questão da vacina surgiu de maneira intensa, né, no ambiente brasileiro, em final de novembro, dezembro, a primeira vacina anunciada foi a vacina do Instituto Butantan, a Coronavac. E o Instituto Butantan pediu autorização à Anvisa para que pudesse aplicar a vacina. E a primeira reação foi negativa. A decisão foi sendo adiada. Foi preciso haver uma pressão popular para que ela tomasse uma decisão em relação à Coronavac e, finalmente, a Coronavac foi aprovada. E, segundo diretores do Instituto Butantan, a Anvisa ficou exigindo documentos ao Butantan que não estava exigindo para outras vacinas. Então, ali tinha uma questãozinha política. É lógico que tinha uma questão política. O presidente da República tinha dito que não queria a vacina chinesa. O ministro das Relações Exteriores disse que não queria a vacina chinesa. Então, havia uma questão política clara. Aí, naturalmente, com a força do Estado de São Paulo, com a população brasileira se mobilizando, precisando de vacina, acabaram deixando a vacina passar. E, novamente, a Coronavac também não é aprovada, não é usada na Europa, nem nos Estados Unidos, mas é usada em muitos países do mundo e no Brasil ela está se mostrando muito eficiente. Em relação à comparação entre a Anvisa e a Gamaleya, é o seguinte: o Instituto Gamaleya é um grande laboratório farmacêutico de pesquisa, ele desenvolveu a vacina e ele dá informações muito claras. E a Anvisa não leva em conta as informações que está dando. Eu mencionei anteriormente a questão do adenovírus replicante. O Instituto Gamaleya, que faz análise, ele tem laboratórios, ele disse que não existe adenovírus replicante. Como eu falei anteriormente, a Anvisa não tem laboratórios. E a Anvisa não disse qual foi o laboratório que analisou essa vacina e que encontrou o adenovírus replicante. Doutor, segundo a Anvisa, foram detectadas impurezas e até vírus contaminantes nessa vacina Sputnik V. O Instituto Gamaleya já deu uma resposta à Anvisa? E uma outra dúvida que eu tenho é que o Nordeste é a região do Brasil com a menor mortalidade em 2021. O que se deve? Por quê? Vou responder a sua primeira pergunta. O Instituto Gamaleya divulgou um documento ontem, eu vou ler o item 2 do documento. A qualidade e segurança da Sputnik V são, entre outras coisas, garantidas pelo fato de que, ao contrário de outras vacinas, ela usa uma tecnologia de purificação de 4 estágios, que inclui 2 estágios de cromatografia e 2 estágios de filtração de fluxo tangencial. Essa tecnologia de purificação ajuda a obter um produto altamente purificado que passa pelo controle de qualidade obrigatório, incluindo o controle de possíveis adenovírus replicantes e assim por diante. Então, o Instituto Gamaleya diz que tem um sistema de purificação muito sofisticado. E ele diz o seguinte: melhor do que outras vacinas. Em relação à sua pergunta sobre a questão do Nordeste, a sua pergunta é muito boa, porque quando essa pandemia chegou no Brasil, o Nordeste foi uma das regiões que inicialmente foi a mais afetada. Na primeira onda do ano passado, o número de casos de óbitos no Nordeste era muito grande. Isso tem explicação. É uma região que tem uma desigualdade social muito grande, uma renda per capita menor do que as outras regiões do país, exceto a região norte,
Então, é natural que o vírus se espalhasse mais rapidamente, né, na periferia das grandes cidades e assim por diante. Mas os governadores do Nordeste, que criaram o consórcio Nordeste, fizeram uma coisa. Eles criaram um comitê científico de combate ao coronavírus, do qual eu faço parte. Esse comitê científico tem especialistas em todas as áreas. Nós temos 9 subcomitês formados por especialistas. Agora tem um de vacinas, que não tinha no começo, mas tem de epidemiologia, tem de procedimentos ambulatoriais, assim por diante. E o que esse comitê está fazendo durante este ano? Está produzindo recomendações para os governadores e prefeitos. E os governadores e prefeitos, grande parte deles, tem seguido as nossas recomendações, ou seja, os governadores e prefeitos do Nordeste estão ouvindo a ciência. Infelizmente, isso não está acontecendo no âmbito federal. No âmbito federal, o presidente da República sistematicamente dá mau exemplo. Diz que não precisa usar máscara, diz que essa doença não é séria, chegou a dizer que a gente não precisava vacinar, ele se recusa a tomar vacina. Então, o resultado a resposta concreta à sua pergunta é essa: os governadores do Nordeste e os prefeitos resolveram ouvir a ciência. E quando nós temos uma situação como essa na humanidade, a ciência é um fator muito importante para conseguir controlar uma epidemia como essa. Dr. Sérgio Machado Rezende, que coordena o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, obrigado mais uma vez e bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.